Tudo às claras no ar, quadro em que respondo perguntas de vocês toda quinta-feira aqui no canal. Vamos falar muito de Bahia. Para vocês, tricolores, calma. Eu vou começar com o assunto Bahia, a fala do John Textor e, enfim, um pouco dessa história aí de fair play e de que o Bahia vai ganhar 17 de cada 20 campeonatos, enfim. Vou falar sobre isso porque tem perguntas sobre isso, então vai ser o primeiro assunto. E depois tem outras perguntas sobre outros assuntos de futebol, de seleção brasileira, de Olimpíadas, de reforço ou não reforço para o PSG. Então, fica aqui comigo, peço o apoio de vocês, já deixa o like, confere se você está inscrito no canal. Vinheta! Muito bem, então, vamos ao assunto do dia. Eu sei que tem muito tricolor que prefere quando eu faço o vídeo separado do Bahia. A gente tem um vídeo separado do Bahia aqui semanalmente, o Claramente Tricolor, que deve sair depois da partida do Bahia contra o Corinthians. Já teve essa semana. Então hoje, quinta-feira, é tudo às claras, mas eu vou começar falando do Bahia. Então, se você não quiser assistir o restante do vídeo, é só sair do vídeo depois que eu falar sobre o Bahia, mas eu peço, apoia a produtora de conteúdo aqui, continua no vídeo e se sair, não esquece de deixar o like. Pergunta do Rodrigo Aclen. O que você acha das declarações do Textor? Devemos mesmo colocar um teto salarial? Também teve pergunta sobre isso do Gá Fernandes, perguntando o que eu acho. O Nogueiro Vila Iva, nossa, que complicado, Nogueiro Vila Iva, opine o que o Textor falou sobre o Bahia. Será que já estão com medo? E o preconceito da mídia do eixo? Também perguntou sobre esse assunto, outras pessoas trouxeram. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. O Textor deu entrevista ao Globoesporte.com, falou que o Bahia vai comer nosso almoço. Esse é o meu recado para Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Se não fizermos nada em relação a fair play financeiro e teto salarial, vamos acordar daqui a 70 anos e o Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro 17 vezes a cada 20 anos. Eles são Abu Dhabi, Al Qatar, estou competindo com eles na França. Eu disputo com um país, não com um proprietário. Um modelo de gasto desenfreado sem restrições. Eu quero chutar a bunda deles, espero que tenha um ano ruim, mas eles colocam a mão no bolso, soltam um pouco do dinheiro do petróleo e já era para mim. E, ironicamente, Bahia e Botafogo vão se enfrentar na Copa do Brasil. Olha só, sorteio de agora a pouco. Vamos lá. Primeiro, eu acho que tem uma questão aqui muito, muito importante de que o John Textor está falando uma coisa num momento em que o Bahia não tem a maior folha salarial do Brasil. O Bahia, o Grupo City com o Bahia, não está gastando de forma desenfreada. Inclusive, os torcedores do Bahia no primeiro ano ficaram bastante decepcionados porque esperavam um aporte muito maior. Mas, gente, toda SAF coloca dinheiro quando compra um clube. Óbvio, mas o City no Bahia não está gastando de forma desenfreada. Ele ainda não está nem competindo em termos de folha salarial com os principais nesta lista. Enquanto eu vou lendo aqui, eu quero que você que está aí assistindo faça um exercício nos comentários. Quem você acha que tem a maior folha salarial do Brasil? No primeiro lugar, não é o Bahia. No segundo lugar, não é o Bahia. No terceiro lugar, olha só que surpresa, não é o Bahia. No quarto lugar, veja só, também não é o Bahia. No sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, olha só, não é o Bahia. Primeira folha salarial do Brasil é do Flamengo. Não vou nem falar aqui os números, tá? Mas assim, Flamengo e Palmeiras estão na casa acima dos 30 milhões. Aí vem Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Vasco, Grêmio, Botafogo, Fluminense. O Fluminense com 10 milhões e aí só depois vem outros clubes e o Bahia, com o Bahia tendo uma folha salarial hoje abaixo de 10 milhões. O Bahia pode triplicar a folha salarial, que não vai passar do Flamengo.
por exemplo. Então, se o John Textor quer, para começar, um teto de folha salarial, os primeiros a passarem por esse problema de ter que diminuir salário, tem 10 clubes antes do Bahia. Então, assim, desculpa, essa história agora não faz sentido. Não faz sentido. Se ele quer um teto salarial de 20 milhões, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, que são os 3 clubes que ele citou, são os primeiros a sentirem alguma coisa. São os primeiros que vão precisar abaixar salário. Então, assim, desculpa, a questão não é essa. Para mim, é preciso existir algum tipo de monitoramento, de regulamentação para o fair play do futebol. Isso eu acho que precisa acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas daí, aí você trazer, neste momento, a folha salarial e dizer que o Bahia está gastando de forma desenfreada, me desculpa, esse discurso é discurso de quem está vendo que o seu privilégio está ameaçado. Então, sinceramente, que não só o Bahia possa ameaçar o privilégio de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians e de quem quer que mais seja, e que outros clubes também possam fazer isso. Porque, sinceramente, essa história de que o dinheiro vem do Catar, vem da Arábia Saudita, vem de não sei aonde, gente, querendo ou não, infelizmente ou felizmente, a gente, obviamente, estando contra ditaduras e coisas do tipo, esse dinheiro está no futebol. Esse dinheiro está em diversos clubes. Diversos clubes, por exemplo, da Premier League, que o povo ama. Então, não vem ao caso. Eu acho que não pode acontecer de fato, uma injeção de dinheiro desenfreada, sem nenhum controle, em que o Bahia, de repente, claramente esteja burlando leis e burlando fair play, etc. Não é o caso. O Bahia fazer uma contratação de 60 milhões de euros hoje não é o caso. Então, sinceramente, isso realmente me parece discurso de quem está vendo os seus privilégios ameaçados, de quem está vendo um clube que nos últimos anos foi marginalizado no sentido de estar à margem do que é protagonismo, de onde o dinheiro está, de onde toda a atenção está, e que agora esse clube está tendo protagonismo, está tendo um investimento que, repito, não é desenfreado. Como foi que ele falou? Desenfreado e sem restrições. Não é desenfreado e sem restrições. Apenas é um modelo em que o Grupo City quer fazer o Bahia ser competitivo e não ser um clube satélite em que jogadores vêm aqui, ficam 6 meses e depois vende fazendo dinheiro. Então, desculpa, o Textor, assim, ele já falou outras barbaridades por aí e para mim, sinceramente, repito, precisa existir algum tipo de monitoração, de regulamentação do fair play, tudo isso. Mas o Bahia vai ser bem depois na fila de outros clubes que estão gastando muito mais e não estou dizendo aqui que está gastando sem receber, não. Mas assim, a questão é muito mais complexa. Neste momento, este discurso é de alguém que está vendo seus privilégios sendo ameaçados. Então, que seja ameaçado e que outros clubes também tenham essa possibilidade e que ganhem mais protagonismo no futebol brasileiro de uma forma correta, no sentido que não seja gasto desenfreado, lavagem de dinheiro. Então é isso, tá aqui o meu recado. Conta pra mim nos comentários o que é que vocês acham sobre isso e me irritei. Calma, me irritei, mas agora, Clarinha, paz e amor. Se você quer seguir aqui no vídeo com os outros assuntos, vem comigo que tem muita coisa legal pra gente falar por aqui, tá? Um pouquinho também de Olimpíadas, enfim. Deixa o like se você for torcedor do Bahia e for deixar esse vídeo. Eu sinto muito, mas deixa o like antes de sair. Sa23 Ralha faz uma pergunta que é rapidamente, porque é recado super importante. Clarinha, bom dia. Você e Tati esqueceram o canal Atrás do Gol Podcast? Não, não esquecemos. Volta nesta sexta-feira, para quem está assistindo o vídeo antes da manhã de sexta-feira, a gente tem às 11 da manhã, acho que é isso, às 11 da manhã, retorno ao vivo
Atrás do Gol Podcast, eu e a Tati Mantovani falamos de bastidores das coberturas de futebol. Então, fica o convite aqui no YouTube, Atrás do Gol Podcast. Se você ainda não se inscreveu, corre lá que a gente fala bastante de bastidores. Vamos falar com certeza de bastidores da apresentação de Mbappé durante a semana no Real Madrid. Matheus F. Cardoso. Onde ficará a pira olímpica? No Stade de France ou em algum ponto de Paris? Vai ficar no Jardim de Tuileries, que é um jardim bem central aqui em Paris, onde de um lado fica o Museu do Louvre, do outro lado fica a Place de la Concorde. Então, é uma região muito representativa, muito bonita do jardim, e é lá que vai ficar. No Rio de Janeiro, ela também ficou no centro do Rio, né? Não ficou dentro de estádio, assim, até para que as pessoas possam ver, né? Então, é lá no Jardim de Tuileries, bem no centro de Paris, que vai ficar. Rafael _H Campos. Alguma definição quanto à permanência do Xavi Simons no PSG? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Rafael. A gente não tem ainda a definição de que ele realmente vai para o Bayern de Munique. As informações da imprensa alemã é de que já existe um acordo entre jogador e clube, mas falta o acordo aí com o PSG. Mas a gente tem a definição de que o Xavi Simons, na verdade não é oficial, mas 99%, de que ele não ficará no PSG, né? Ou ele pertence ao PSG e estava emprestado ao Leipzig. O Xavi Simons não quer ficar no PSG. Não é uma decisão do PSG. O jogador tem um direito, né, de escolha e ele não quer voltar ao PSG. Então, por isso que existe a situação dele ir para algum outro clube, o PSG emprestar, vender, o que for. Mas é uma decisão dele. Então, a gente nem chegou a saber qual seria, de fato, o interesse do PSG em ter ele no grupo, porque a decisão dele já foi não ir, então a gente acabou nem passando pelo processo do Luiz Henrique querer ou não o Xavi Simons. Ele não quer voltar, permanecer no PSG. Então, vamos ver. Mas tudo indica que ele vai pro Bayern de Munique, tá? Pergunta agora do Igor Santos. Será que Osimhen vem para o PSG? Seria uma ótima aquisição. Esquentou um pouquinho mais, né? Já tinha esquentado um pouquinho mais lá atrás, esfriou, Eurocopa e tal, e agora deu o mercado. Acho que agora vai começar a dar uma esquentadinha, né? A gente teve o Zirkzee indo para o United, belíssima contratação, na minha opinião. O Yoho, que poderia ir para o Real Madrid tinha essa expectativa, também fechou com o United. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre o Yoho e o Calafiori, dois zagueiros bastante desejados por clubes na Europa. E agora a gente começou a ter um mercado voltando a aquecer. Eu acho que, no caso do Osimhen vir e o Colomoni sair, é uma boa troca. Eu acho que o Colomoni, não sei que aquilo não funcionou. Ele não se adaptou, algo não deu certo, a confiança dele aqui foi lá para baixo. Ele não fez uma boa temporada e seria uma temporada de recuperação, que talvez seja melhor você já ter um jogador que também vai ter uma adaptação, mas que não vai ser uma segunda tentativa, né? Vai ser uma primeira tentativa. Eu só me incomodo com 100 milhões. Eu me incomodo se o valor pago pelo Osimhen for 100 milhões. Eu acho muito caro. Acho que o PSG precisa gastar com meio campo, mais do que um atacante. Se for para gastar 100 milhões, que seja no meio campista. E aí você gasta 60, talvez, num atacante. Não é o caso, porque, assim, nem foi cogitado aqui, mas, por exemplo, o Nico Williams, que pode ir para o Barcelona, a multa de rescisão dele é 58 milhões. Aí, ok. Aí, beleza, você gastar 60 milhões no Nico Williams. Não é o caso, tá? Não tá tendo essa especulação por aqui. Mas você gastar 100 milhões no Osimhen, não sei. Não curto muito pelo valor. Para mim, 100 milhões num jogador de meio campo que o PSG precisa muito mais, e aí a gente citou aqui durante toda a temporada, né? Não sei, um Bernardo Silva, quem mais, assim, é que também não sei, é que o Bruno Guimarães também não é 100 milhões. Mas, enfim, eu acho que para atacante é um valor muito alto. Rafael.amorim.br. Clarinha, Barcelona ou Paris? Qual a cidade titular do casal Clara e Marcelo?
Então, a gente tem duas casas, né? Mas a casa de Barcelona, obviamente, Marcelo se sente mais em casa lá. E eu, como a minha adaptação aqui em Paris ainda é recente, apesar de ter 1 ano e meio, eu me sinto mais em casa no sentido de lar em Barcelona. Porque é uma casa que a gente tem há mais tempo, né? Então, assim, eu fiquei 6 anos na Itália, então eu tinha um sentimento de casa na Itália e eu tô aqui há 1 ano e meio. Então, eu estou há mais tempo com o Marcelo em Barcelona do que esse 1 ano e meio aqui em Paris. Então, a casa de Barcelona, para mim, é um pouco mais lar do que aqui. E, obviamente, que faz muita diferença o fato de que o Marcelo se sente totalmente em casa em Barcelona. Então, acho que é um pouco mais Barcelona do que aqui. E também, vou falar a verdade para vocês, a casa de Barcelona é maior, é mais luminosa, tem varanda. Então, é melhor. Então, eu me sinto assim. O Walter.a.souza. Para você, qual cidade é mais turística, Roma ou Paris? O sonho da minha vida é ir para Roma um dia. Walter, então, a cidade mais turística, mais visitada no mundo é Paris. E eu entendo que existe em Paris talvez uma diversidade maior dos monumentos, assim. Você tem monumentos muito diferentes, né? Você tem a Notre Dame, que é uma igreja maravilhosa. Aí você tem a Torre Eiffel, enfim, que é um símbolo, um sonho de muita gente conhecer. Aí você tem também a Sacré-Cœur, que é outra igreja maravilhosa. Assim, a cidade é muito bonita, né? Os prédios, os mini castelos, assim, os edifícios, na verdade, que são tipo palácios, assim, na beira do Sena. Acho que existe uma venda muito grande de que Paris é uma cidade romântica, dos sonhos e tal. Então eu entendo esse lado assim de Paris. E Roma, talvez quando as pessoas pensem em Roma, fique apenas um tipo de entretenimento que é a história romana, da antiga romana, dos gladiadores, do Coliseu. Então, eu entendo que nesse sentido, talvez Paris seja uma cidade mais de sonho, mais, sei, assim, sabe, de mais requinte, talvez. Mas se eu fosse fazer uma primeira viagem para a Europa, eu diria Roma. Eu acho que é uma cidade mais histórica nesse sentido, assim, dos monumentos. Gente, você visitar o Coliseu é uma coisa, assim, é uma coisa absurda, uma coisa absurda. É uma cidade, se duvidar, até mais difícil do que Paris, porque acho que Paris as coisas funcionam um pouco mais assim, um pouco mais organizado. Em Roma as coisas são mais bagunçadas de trânsito, até de transporte. Acho que aqui em Paris as coisas funcionam assim um pouco mais. Mas Roma, você tem uma sensação de estar num livro de história que é maior, na minha opinião, do que Paris. Mas são duas cidades, assim, que se você tiver a oportunidade, visite as duas. Mas Roma é incrível. Roma é um dos meus lugares favoritos, assim, no mundo. A minha relação, obviamente, com a Itália, mas com a gastronomia italiana, enfim, é muito acima do que eu tenho com a gastronomia francesa. E eu acho que isso faz muito parte do que eu dou prioridade em experiências, em viagens. Então, Roma, nossa senhora, é uma cidade, assim, absurda, absurda. Lucas 994 Souza pergunta sobre quem eu acho que o Bahia vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Só que o que acontece é que ele mandou essa mensagem e eu fechei a caixinha de perguntas antes do sorteio, né? Então agora a gente já sabe que o Bahia vai enfrentar o Botafogo. O Bahia fez uma das melhores partidas da temporada diante do Botafogo, né? Aquela vitória por 2-1 no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um confronto complicado. O Botafogo tá bem na temporada. Mas, assim, acho que dá, hein? Acho que dá. Eu não vi, eu acho que já saiu o mando de campo, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, se eu não tô... não, oitavas de final. Saiu primeiro. Dia 31 de julho, Botafogo e Bahia.
E Bahia, então, Bahia define em casa no dia 7 de agosto. Olha só, dia do aniversário de Marcelo Beckler, inclusive. E pelo Campeonato Brasileiro, depois é no dia 25 de agosto. Então, o Bahia, então, ainda define em casa, né? Então, é uma boa. Provavelmente a gente já vai ter reforço importante chegando por aí. Eu nem vou falar do Lúcio por aqui. Tem o vídeo passado, o Claramente Tricolor. Eu falo sobre o Lúcio porque eu falo um pouco da questão do elenco e aí falo dos reforços e trato mais do Lúcio lá. Teve gente que perguntou sobre isso. Gilvan.Lopes. Seleção brasileira, tem jeito? Tem de reformular elenco? Tem de trocar treinador? Qual a melhor que você viu? São muitas perguntas, Gilvan. Eu vou focar no presente, tá? Tem jeito, tem de reformular e tal. Eu acho que é um momento muito complicado para a seleção brasileira. A seleção brasileira, na minha opinião, não tem uma geração horrível. Eu não acho que é uma geração horrível. Eu acho que é uma geração que tem deficiências específicas nas laterais, como a gente se acostumou a imaginar o Brasil jogando, mas eu acho que é uma seleção que tem bons meias, que tem excelentes atacantes, que tem, inclusive, novos atacantes, assim, aparecendo para seguir uma evolução. Estamos falando aqui de Endrick, estamos falando aqui de Esteban, tirando os jogadores que já estão mais consolidados, que, obviamente, Vini, Rodrigo, enfim, para falar aqui um pouco mais de ataque. Eu acho que a questão é que hoje a gente não tem, para mim, duas coisas, tá? Principais. Eu acho que a gente não tem uma organização que permita que a seleção evolua, porque a gente perdeu mais de um ano aí num ciclo de 2 anos, né, praticamente, num ciclo de Copa do Mundo, com mudanças completamente diferentes, não é que foram mudanças dentro da mesma linha. Eu acho que existe aí uma responsabilidade muito grande de ser muito grande, ou o principal culpado, mais do que responsabilidade, de ser o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que hoje ele é o nome, tá? Então tô dando o nome dele aqui, mas quase sempre foi assim, né? A gente sempre teve, ou durante boa parte dos nossos anos, a gente teve uma desorganização e uma falta de critério e umas coisas assim que você fala, não é possível essa pessoa tá no mesmo planeta? Então, eu acho que existe uma questão muito, muito importante de organização, direcionamento, seriedade, profissionalismo, que é uma questão mais organizacional do que falta jogador, do que tinha que ter chamado o Esteban e não sei quem, e antes era porque tinha que ter chamado o Endrick, e agora... Desculpa, para mim não é essa a principal questão. E o segundo ponto que eu acho, além dessa questão mais organizacional, institucional, é que eu acho que hoje a gente não tem uma ideia de jogo ou alguém que seja capaz de colocar em campo uma ideia de jogo duradoura e que, de alguma forma, coloque de volta a seleção brasileira no protagonismo. Como eu acho que, por exemplo, a Espanha conseguiu fazer nos últimos anos, assim, muitos anos mesmo, não apenas 5 anos para cá, mais anos para cá. Como eu acho que pode se criar um caminho, uma identidade. Só que a questão e por que é muito complicado? Eu não sei quem seria esse cara. Eu não acho que esse cara é Dorival Júnior, tá? Eu não acho que o Dorival Júnior é descartável e joga fora de jeito nenhum. Eu, assim, tenho respeito pelo profissional, mas eu não acho que ele é o cara para liderar uma nova seleção brasileira que tenha, assim, uma ideia de jogo mais ampla, de filosofia, de identidade, capaz de transformar essa seleção brasileira, de criar um novo momento para essa seleção brasileira. É muito difícil, porque se a gente pensa assim, quem seria? Talvez o Ancelotti fosse esse cara que conseguisse pensar um pouco mais, ter uma guinada para onde essa seleção brasileira pode ir. Um cara como Guardiola, que tem um pensamento aí, acho que ainda um pouco mais avançado no sentido de identidade. Então,
É difícil, eu não sei exatamente qual que seria a solução, mas eu acho que hoje nenhuma das duas coisas estão acontecendo. Eu acho que hoje a gente não tem um caminho de mais organização, de mais profissionalismo, a gente está vendo o caos que está sendo agora, e nem a gente tem em campo um caminho do que essa seleção brasileira pode e quer fazer. Então, é um momento complicado. E eu acho, repito, a qualidade dos jogadores, para mim, hoje, se eu tiver que citar 3 pontos, ele é o último ponto a ser citado. Esses outros 2 que eu citei, para mim, estão na frente. Ambrósio SX. Qual foi sua viagem mais doida? Caramba, sabe qual foi? Bielorrússia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse parar na Bielorrússia. E eu fui na Bielorrússia fazer um jogo de pré-Champions entre Bate Borisov e PSV. Tem muitos anos isso. E eu fui em Minsk, fiquei hospedada em Minsk, que sim, existe, para quem é fã de Friends, pegou a referência. E o jogo foi em Borisov, que é uma cidade do lado de Minsk, mas eu fiquei hospedada em Minsk. E eu fiz inclusive um daqueles walking tour pela cidade. E é uma, bom, é assim, acho que se chama da última ditadura na Europa, ou enfim, ou algo assim. Posso estar falando besteira aqui, porque minha memória eu já não lembro exatamente da parte geopolítica. Mas é um país que a gente não tem muito acesso, né? Que a gente não é muito exposto às coisas da Bielorrússia, então eu não sabia nada da Bielorrússia. E até hoje eu falo, gente, eu já fiz um jogo de futebol, eu já trabalhei num jogo de futebol na Bielorrússia. Que, inclusive, curiosidade linguística, Bielo é branco em russo. Ou seja, o nome do país, na verdade, é Rússia Branca, Bielorrússia. Então, fica aí esse momento também de curiosidade para vocês. Rafael Giroldo. Quando vem o filhote do casal Fred e Beckler? Eu li a primeira vez e eu achei que era do casal Clara e Beckler. Esse filhote não vem. Inclusive, eu fiquei chocada que no último date com Beckler, a gente falou sobre isso. E eu fiz um corte aqui no canal falando com o trecho. E acho que saiu um pouquinho da bolha do futebol. E a quantidade de gente comentando assim que o propósito do casamento é procriar. E que Deus e que não sei o que. Eu fiz, gente, mas as pessoas realmente acham que eu tenho que viver a vida como elas pensam? Enfim, é surreal. Mas explodiu um pouquinho. Explodiu? Não explodiu porra nenhuma. Saiu um pouquinho da bolha do futebol. Eu fiquei chocada com os comentários. Se você não assistiu, tá aqui num dos cortes do date com Beckler, do último date com o Beckler. O filhote do casal Fred e Beckler, quem sabe se um dia a gente pode adotar um gatinho, o animalzinho mesmo, o Fred pode ser padrinho. Aí fica quase filhote deles. O mestre Stifler, que sempre tá por aqui. Quem fez uma temporada melhor, Kane ou Lautaro? Atenção, vocês não estão preparados para isso, mas eu acho que o Lautaro Martínez fez uma temporada melhor que Harry Kane. Acho sim. Vamos lá. Em termos de números, o Kane fez mais gols, né? Os dois fizeram quase o mesmo número de partidas. O Kane fez 32 jogos, o Martínez fez 33. Temos 36 gols marcados pelo Harry Kane, 24 gols marcados pelo Lautaro Martínez. Se eu não me engano, isso aqui, gente, é só... Agora eu peguei esses dados e agora eu não sei. Eu acho que esses dados são só por clube. Tenho quase certeza que sim. Deixa eu olhar aqui, eu vou olhar o Lautaro Martínez, que tá mais fácil, porque eu já tinha deixado separado aqui. Exatamente. O Lautaro Martínez fez 24 gols no campeonato italiano, tá? Então isso é só de campeonato nacional. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora rapidamente, porque eu tinha separado e depois que eu percebi que eu separei apenas os gols no campeonato nacional, já tá aqui. A gente tem Harry Kane incluindo jogos de seleção, incluindo preparação de seleção oficial e tal, Bundesliga,
e etc. Eurocopa, a gente tem 51 gols do Harry Kane. E do Lautaro Martinez, agora deixa eu selecionar o ano correto do Lautaro Martinez, a gente tem... Isso não é... Não, isso aqui não. Isso aqui é da Internacional. Eu quero só do Lautaro Martinez. Peraí, tenham paciência comigo, que a gente vai chegar lá. Lautaro Martinez, 23, 24. Lautaro Martinez tem 35 gols, incluindo aí também Copa América, por exemplo. A questão é que o Lautaro Martinez teve títulos, né, minha gente? Ainda que ele tenha feito menos gols. Ele tem o título do campeonato italiano, que para mim hoje é o segundo melhor campeonato da Europa. Para mim, sim, está acima de La Liga e sim, está acima de Bundesliga. E além disso, ele tem o título da Copa América, né? Então, para mim, a temporada do Lautaro Martinez, ainda que o Harry Kane seja um jogador melhor do que o Lautaro Martinez, o argentino tem uma temporada melhor. Ele foi artilheiro do campeonato, menos gols, mas ele teve título. Ele também teve título na Copa América. Então, para mim, a temporada do Lautaro Martinez é melhor. Se você concorda comigo, deixa aí seu comentário. Se você não concorda, diz por que você acha que a temporada do Kane foi melhor. Underline, ponto i. Som. Um sonho que gostaria de realizar em relação ao futebol. Beijos, Clara. Beijos. Eu quero trabalhar ainda numa Copa do Mundo. Nunca fiz cobertura de Copa do Mundo. A Copa do Mundo do Brasil, eu já trabalhava no esporte interativo, mas a gente não tinha direitos, né? Então foi uma cobertura de estúdio. Eu trabalhava fazendo programas, comentando os programas. Não lembro se na época eu comentava, apresentava, mas eu fui em um jogo na Fonte Nova, mas foi não a trabalho, né? Eu fui como torcedora. Então eu nunca trabalhei numa Copa do Mundo. Eu gostaria de fazer uma cobertura na Copa do Mundo. Eu queria muito que pudesse ser na próxima, porque aí eu inclusive quero conhecer o México, mas falta 2 anos e enfim, ainda não tenho nada certo em relação a isso. Se você tem um projeto aí, pode passar para mim. Temos aqui ainda pergunta do Nilo Shop Modas. Narradoras femininas no Brasil, sua avaliação. Na Europa também tem narradores femininos no futebol? Eu vou ser bem sincera para vocês, eu assisto muito pouco, tá? Porque eu assisto poucos jogos do futebol brasileiro com narração brasileira, né? Assim, eu tenho que assistir os jogos do Bahia de forma alternativa, mas ainda eu não lembro de já ter visto algumas das narradoras de hoje num dos jogos que eu assisti. Então, não consigo te falar tanto, mas assim, já teve um outro jogo que eu assisti sem ser do Bahia, mas cara, eu gosto. Acho que vai ter algumas que você vai se identificar um pouco mais, outras um pouco menos, mas eu gosto sim. E aqui tem bastante, viu? Narradoras femininas. Aqui na França tem, na Itália também tem. Eu sei que na Espanha... Eu acho que na Espanha agora eu tô na dúvida. Mas aqui tem. É bem... Eu vou te falar que aqui na França... Caramba, tem bastante, viu? Assim, toda hora eu tô assistindo o jogo e é mulher narrando. Então, gosto. Nilo FIFA Nerd. Uma música para celebrar o seu dia do rock. E qual é a sua preferência musical? Eu acho que foi ontem o dia do rock, né? Porque acho que foi o dia que ele mandou a mensagem. Minha preferência musical é rock. Eu gosto de rock... Não rock dos anos 80, rock dos anos 80 eu não gosto. Minha banda favorita na vida é Red Hot Chili Peppers. E aí depois vem... Eu sou velha, tá, gente? Então eu gosto de Green Day, de Blink, eu gosto de Strokes, The Killers. Eu gosto disso aí, acho que é o mais jovem, assim, que vai chegando. Eu não gosto tanto de banda nova, porque na verdade eu nem conheço tanto. Eu não sou uma pessoa muito musical. Eu sou uma pessoa... Tem outras coisas, assim, que mexem mais comigo do que música. Então, eu não sou uma pessoa que passa o dia escutando música, que acorda e coloca uma música. Não sou muito assim. Mas eu gosto de rock, é o principal, assim. Temos aqui ainda pergunta da Flávia Pereira, maravilhosa, sempre manda mensagem também por aqui. Você ainda se emociona em alguns jogos que cobre ao ver onde está ou já se acostumou?
Flávia, eu faço questão de não me acostumar. Claro que não é todo jogo que eu me emociono. Por exemplo, eu vou fazer os jogos aqui do PSG na Ligue 1, eu não me emociono. Mas o PSG, numa semifinal de Champions, sim, não pelo PSG, mas pelo tamanho do momento. Esse em especial, por exemplo, a semifinal foi contra o Dortmund. E a parte prévia de jogo, né, com torcida amarela, muralha amarela, torcida amarela também, no sentido da cor, atenção, foi bem emocionante, foi bem emocionante. Eu tava com o Marcelo, então, por exemplo, eu faço questão de tirar ali, nem que seja meio minuto, 30 segundos em que eu fecho os olhos, em que eu respiro e vivo aquilo, escuto a música, pode ser o hino da Champions, pode ser o momento da torcida. Eu faço isso, é algo que eu faço praticamente todos os jogos em que eu estou em campo. Eu meio que programo esse momento para que eu possa, para que eu não deixe passar em branco. Então, muitos desses momentos eu me emociono. Alguns não, alguns são mais rápidos, são apenas para, de fato, viver o momento, porque eu acho que é muito importante. Outros são mais emocionantes, assim. Por exemplo, as semifinais do ano passado entre Milan e Inter, eu me emocionei muito, eu chorei algumas vezes, assim, durante a cobertura. Não chorei nenhuma vez no ar, teve uma que foi quase, mas eu me emocionei algumas vezes, assim, de realmente chorar de emoção, assim, no momento. Sara HRS Martins. Você e o Marcelo assistem série juntos? Se sim, qual? A gente assiste série juntos quando estamos juntos, assim, e não tem jogo de futebol. Mas a gente não assiste muitas séries juntas. Por exemplo, Casamento às Cegas, a gente assiste junto, porque é muito melhor assistir acompanhado. Mas normalmente, não sendo Casamento às Cegas, a gente assiste normalmente umas séries de suspense, mas assim, umas séries que nenhum dos dois está tão desesperado para assistir a ponto de não conseguir esperar e assistir sozinho. Por exemplo, eu amo Game of Thrones, Casa do Dragão, sei lá, Senhor dos Anéis. Tô pensando aqui nas séries assim mais de fantasia, as maiores. Marcelo não gosta dessas séries, então essas séries eu assisto sozinha. E tem outras séries que a gente assiste, que os dois assistiram, mas em momentos diferentes, e a gente não faz, por exemplo, assistir, não junto fisicamente, né? Mas colocar pra assistir, tipo, cada um na sua casa, isso a gente não faz. Eu gosto de séries muito mais. Na verdade, eu assisto tudo quanto é série. Tirando. Não, eu assisto tudo quanto é série. Eu amo série de fantasia. Eu também amo série, tipo, mais assim, de drama. Eu tava assistindo esses dias Bloodline, que é velha já, mas eu assisti as 3 temporadas, maratonei, amei. E assisto umas séries bem, bem, bem bobas. Amo mais novelinha besta, tipo Virgin River. Nossa senhora, adoro umas bestas assim. Tem umas de... Qual que era aquela? A vida sexual das garotas de colégio. Esqueci o nome dessa também, mas assisto. Aí a continuação de Sex and the City. Assisto todas essas, adoro. E Marcelo é uma coisa mais de documentário, umas coisas mais alternativas, assim, que eu não gosto muito, não. Não tenho muita paciência, não. E ele, normalmente, também não gosta muito dessas séries que eu assisto. E pra gente encerrar aqui de forma olímpica, confere, inclusive, se você tá inscrito no canal e já deixa o like. O Carlos Arthurg pergunta: fala, Clarinha, qual é o teu esporte olímpico favorito? Qual você mais quer acompanhar? Meu esporte olímpico favorito, eu acho que é ginástica, as duas, tanto a... inclusive, eu não sei se eu tô falando corretamente, se eu deveria estar falando rítmica e artística. Mas vocês entenderam, né? Aqui tem as bolinhas, as fitas, as massas. E o que mais? Fita, bola, massa. Falta algum? Ou são esses? Enfim. Amo, porque é o que mais se parece com balé, né? E eu amo balé, amo dança. E ginástica mesmo, são os dois que eu quero mais assistir. Não sei se eu vou conseguir, porque assim, a minha prioridade aqui de cobertura são os brasileiros e o que tem medalha, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu não vou ter tempo livre para tipo assim, oi, tem ginástica artística aqui hoje, eu não tenho nada para fazer, eu vou lá assistir. Não dá. Eu tenho acesso como imprensa a todos os lugares, mas vai depender muito da minha escala de cobertura, do que vai ser prioridade pra gente no dia.
para ver se a gente vai conseguir. Eu imagino que a gente dê prioridade em alguns momentos à Rebeca. Então, eu quero muito conseguir assistir alguma coisa em especial aqui da Rebeca, mas enfim, da ginástica do Brasil. Tomara que eu consiga. É isso, gente. 40 minutinhos por aqui respondendo perguntas de vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o like, confere se está inscrito no canal. Vamos agora na meta de 30 mil inscritos, então me ajuda nessa. Não custa nada para você, conteúdo gratuito por aqui. Então ajuda a produtora de conteúdo por aqui. A gente provavelmente volta agora com claramente tricolor depois do jogo do Bahia. Vou entender ainda quando que eu vou gravar isso, porque talvez role uma viagem burocrática aqui para mim, curtinha. Então, não sei exatamente se vai sair no domingo, após o jogo, ou se só na segunda-feira, mas vou dar um jeito de gravar o Claramente Tricolor, então próximo vídeo aqui do canal. É isso, gente. Bom fim de semana pra vocês e até o próximo vídeo.